trouxe para a gente um caso de Pernambuco, né, mas que traz e mostra, né, exemplifica mesmo para a gente, mostra, ilustra essa situação que está sendo debatida. O senador Flávio Bolsonaro disse que pode fazer alterações no texto e tudo mais. E já que a gente está falando de um caso de Pernambuco, vamos trazer também um parlamentar pernambucano, é o deputado Túlio Gadelha, que nos atende nessa quarta-feira. Deputado, bem-vindo, boa tarde. Bom, o Carlos Madeiro trouxe um exemplo do estado do senhor, né, em relação a uma praia que já tem um difícil acesso, um muro construído, quer dizer, para a gente que não tem ali esse acesso garantido, fica difícil chegar à praia. Hoje já existe, né, no meu estado, na Bahia, eu sei que também muitas praias, resorts, hotéis, eles também meio que pegam ali um limite de areia, né, e para o banhista comum fica mais difícil ter o acesso. Qual que é a visão do senhor sobre essa PEC? Tem algum aspecto que ela pode ser benéfica, além, é claro, da especulação, né, em relação à exploração desses terrenos, deputado? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Primeiramente, dizer que a gente tem falado muito sobre esse tema aqui no Congresso, estando preocupado com o avanço dessa PEC no Senado. Provavelmente ela vai voltar para a Câmara, porque o próprio Flávio Bolsonaro ele se comprometeu em fazer algumas mudanças no texto, então o texto retorna para a Câmara. Mas o que preocupa, na verdade, são os interesses econômicos que existem por trás dessa PEC. É uma PEC que não versa sobre temas relevantes quando diz respeito à praia, aos territórios de marinha, como, por exemplo, a proteção do meio ambiente. Muito pelo contrário, é uma PEC que dá a estados e municípios a competência para fazer a gestão desses territórios. E essa é a nossa preocupação, porque a gente conhece a realidade das câmaras de vereadores no Brasil, a gente conhece a realidade, muitas vezes, dos estados, né? A gente viu agora no Rio Grande do Sul, o governo do Rio Grande do Sul e os deputados flexibilizaram mais de 480 leis, né? Se a gente tem hoje no país um ambiente, um meio ambiente, né, que de certa forma é protegido, a gente deve essa proteção às legislações do nosso país, que são rígidas, que existe fiscalização. Se a gente dá aos estados e municípios a competência de fazer a gestão desses territórios, a gente coloca muita coisa em risco. E é isso que nos preocupa. Existe uma tentativa de fazer com que a iniciativa privada tenha um domínio pleno desses territórios. Essa é uma tentativa que compromete esses ambientes que são sensíveis de manguezais, de restingas, e por isso a gente tem observado que a sociedade tem também acordado para esse tema, e essa pressão parece que está surtindo efeito no Senado. Mas minha preocupação é que esse projeto ele seja colocado na geladeira para, na hora que o tema baixar o fogo, né, como a gente conhece, Sakamoto, ele retornar com força. Essa é uma preocupação que a gente tem. Túlio, boa tarde. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Falando nisso, como é que está o lobby em prol dessa proposta, né? A gente sabe como tem sido a discussão na boca dos senadores, né? Onde o projeto está agora. Mas como é que está sendo o lobby? Você tem informações sobre isso? Porque é exatamente o que você falou. Muita gente vai ganhar dinheiro com esse projeto, com o aumento do domínio pela iniciativa privada de áreas que deveriam estar sendo garantidas ou ao uso público ou à proteção ambiental. Uhum. Olha, Sakamoto, o lobby ele sempre existe, sempre vai existir no Congresso, na Câmara, no Senado, né? E é uma coisa que acontece de uma maneira muito sutil, né? A gente vê que alguns parlamentares defendem projetos, muitas vezes são projetos de interesse da população, outras vezes são de interesse de determinados segmentos. A gente viu recentemente um jogador de futebol, Neymar, fazer propaganda de empreendimento, e esse jogador tem uma amizade muito grande com o senador, que, por coincidência ou não, é relator dessa PEC no Senado. Então, isso nos preocupa, né? Porque, de fato, é muito dinheiro indo para a mão desse setor. Porque se você retira tributos como a taxa de ocupação, o foro, o laudêmio, que de fato é legítimo discutir essa tributação, se deve ser pago, o que é que a gente pode fazer. Agora, a gente não precisa fazer uma PEC, mudar a Constituição para fazer uma alteração tributária, né? Isso a gente pode passar por um simples projeto de lei e fazê-lo avançar aqui, né? Se existe um outro problema, que é o problema da regularização fundiária, porque existem cerca de
3 milhões de territórios, de terrenos, né, que estão situados dentro do território de Marinha. Mas existem um pouco mais de 550 mil que estão regularizados. Então, a gente percebe que existem aproximadamente 2,5 milhões, né, que precisa se regularizar. Se existe esse problema, a gente pode discutir investimentos na SPU para fazer um trabalho de georreferenciamento desses territórios, um trabalho socioeconômico com a família, para entender há quanto tempo aquelas famílias estão lá, né, quem são as pessoas que moram lá, e não uma PEC para acabar com o sistema de terreno de marinha. Que as pessoas às vezes pensam, Sakamoto, que terreno de marinha é terreno da marinha, mas não é. Terreno de marinha é terreno da União, né, do governo federal, que tem instrumentos de fiscalização e controle, que tem ICMBio, que tem IBAMA, que tem Polícia Federal, que tem SPU. Todos esses instrumentos, eles nos ajudam a manter essas áreas, que são áreas sensíveis, são territórios que ficam nas encostas dos rios, de mangues, de restingas, são territórios que nos ajudam a enfrentar os eventos climáticos extremos que vão acontecer no Brasil, que já estão acontecendo no Brasil e no mundo. E esses fenômenos, eles tendem a ser cada vez mais graves, né? ter impactos cada vez mais fortes nas cidades. A minha cidade, Recife, é uma das cidades mais vulneráveis das mudanças climáticas do Brasil, uma das capitais mais vulneráveis. Mas existem outras centenas de cidades vulneráveis. Então, o que a gente precisa nesse momento, Sakamoto, é fazer o que vocês estão fazendo enquanto jornalista, alertando sobre os riscos dessa PEC, mostrando que, por mais que não esteja no texto da lei escrito que vai privatizar, porque isso não está escrito que vai privatizar, essa é uma consequência da aprovação da lei. E eu faço sempre essa comparação com outros projetos de lei, como o da flexibilização das armas, que no governo Bolsonaro, né, os caçadores, atiradores e colecionadores puderam comprar mais armas. Né? Foram 600 mil armas a mais sendo compradas por essas pessoas. E a gente falava repetidamente que isso iria aumentar em muitos casos de violência, de feminicídio. Antes dessas leis serem aprovadas, a gente falava, denunciava. Não é porque a gente tem bola de cristal, é porque a gente viu a ciência, viu os estudos, o mapa da violência. E isso aconteceu. Mais de 10% de aumento nas violências contra as mulheres. Então, só para concluir, Diego, o que a gente tem falado é isso. Apesar de não estar escrito no texto da lei que esses terrenos vão privatizar áreas, eles impedem o acesso das pessoas a essas praias. E impedindo o acesso, termina privatizando essas praias. Perfeito. Eu queria falar contigo também. Agora há pouco o senador Flávio Bolsonaro deu uma entrevista à Globo News. Ele disse que nada muda, né? Ele fala sobre arrecadação de impostos e tudo mais, que quer reduzir os impostos. Tem como fazer isso de outra maneira que não seja essa forma, né? Que abre brecha para privatizar na prática o acesso às praias? Tem como fazer por lei complementar, tem como fazer por projetos de lei, tem diversas formas de fazer. Você não precisa fazer uma PEC e acabar com um instrumento importante para poder alterar uma legislação tributária. Se é isso que incomoda, a gente pode fazer de outras formas. Agora, o que existe por trás dessa PEC é um grande interesse econômico, né? Que, de fato, esses imóveis vão se valorizar, de fato, esses empreendimentos eles vão acontecer de uma maneira mais desregulamentada, né? Sem a presença da União para fiscalizar se as normas ambientais estão sendo cumpridas de fato. É isso que nos gera preocupação. Só o fato de você retirar um imposto, como o laudêmio, por exemplo, que cobra um imposto de 5% pela transferência do bem, né, aquele imóvel da iniciativa privada, aquele resort, aquele apartamento num condomínio de luxo, aquilo vai valer mais pelo fato de não existir mais esse imposto. Né? Então, a verdade seja dita, né? Existem problemas relacionados à questão fundiária, existem problemas que eles alegam relacionados à questão tributária, mas tudo isso não precisa de uma PEC para se resolver. O dano é muito maior às questões ambientais e aos direitos das pessoas de ir e vir, de frequentar a praia. Essa é a nossa preocupação aqui.